Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Akim Mendonça. Nós estamos fazendo uma série de estudos com o propósito de fazer com que voltemos às origens ou aos princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. Num estudo completo do Taná, que é o chamado Velho Testamento, e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e da história da igreja nos primeiros séculos, com o propósito de fazer com que o povo volte a compreender que é necessário guardar a palavra de Deus no coração. Dê um like, se no final você gostar ou não. Também, olha aí, nós temos descrições de alguns vídeos. Me acompanhe, ligue para nós, faça contato com a gente. Se inscreva, acione o sininho e você vai receber os nossos estudos. Vai ser ótimo para você. Então, vamos estudar a palavra? Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje eu quero ler com você o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis que dias vem, diz o Eterno, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Este versículo que eu quero para a nossa meditação. A palavra concerto aqui é a mesma palavra aliança. Eis que vem dias. Jeremias profetiza. Gente, eis que vem dias, diz o Eterno. Eu farei uma nova aliança. Quem não gosta de falar da nova aliança? Quando eu estudei no seminário, quando eu me formei, a minha turma foi chamada turma Ministro de uma Nova Aliança. Ministro da Nova Aliança. Eu fui o orador da turma, me formei no STEB, Seminário Teológico Evangélico do Brasil, que era em Belo Horizonte, na Rua das Pedrinhas, hoje a sua sede está em Brasília. Como é bom falar da Nova Aliança. Mas há um entendimento muito errado com respeito à nova aliança. As pessoas falam, tá vendo? Yeshua fez uma nova aliança, agora é a igreja. Enfim, Yeshua, Jesus fez a nova aliança, nós estamos vivendo na nova aliança, nós não temos mais nada a ver com a velha aliança. E tomam o Novo Testamento como nova aliança, porque testamento também é sinônimo de aliança. Fala, tá vendo? Nós somos do Novo Testamento. Mas eu quero deixar uma coisa clara para você. De Gênesis a Apocalipse, é só a palavra de Deus. Quando você vê escrito Novo Testamento e Velho Testamento, foram os homens não inspirados por Deus que colocaram isso. Na verdade, o Eterno inspirou os livros que compõem o Taná, que é chamado de Velho Testamento. E o mesmo Eterno inspirou os livros que compõem o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, que é chamado de Novo Testamento. Mas tudo isso é chamado Palavra do Eterno. Ouçam bem. O Velho Testamento todinho foi escrito por judeus. E o Novo Testamento todinho foram escritos por judeus, salvo Lucas. Lucas, que não era judeu de nascimento, mas era um prosélito. Ele era um homem convertido ao judaísmo. Era um homem que ele também escreveu dentro do contexto, dentro do pensamento judaico. Ele foi doutrinado por Pedro nos princípios da fé, na pessoa do Mashiach. E ele acompanhou Paulo e escreveu Atos, contando a história, o caminhar de Paulo.
com muito zelo. Agora, olha esse texto aqui. Vem comigo. Se você pegou sua Bíblia, ou se não, se você está só ouvindo, é Jeremias 31, 31. Olha o que está escrito aqui, meu amigo. Deixe isso ficar no seu coração, porque isso é muito importante. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei uma nova aliança. Com quem, hein? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com quem que Yeshua veio fazer aliança? O Jeremias disse assim, olha, um dia o Eterno vai fazer uma nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Oi, acordemos! A aliança foi prometida ao povo judeu. A nova aliança. Vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Está aí na sua Bíblia. Agora, pensa nos apóstolos. Mesmo sendo eles homens e doutos, que não eram doutores, mas eles eram doutrinados desde pequeno, porque aos 5 anos de idade um judeu ia para a casa de estudo. Até os 5 anos aprendendo com o pai e a mãe, e depois, a partir de 5 anos, ele estava ali frequentando a sinagoga, onde era ensinado isso até hoje. Aqueles homens, mesmo sendo eles pescadores, eles conheciam, porque todos os sábados eles estavam lá nas sinagogas ouvindo a palavra. Então eles sabiam que o Eterno havia prometido que o Mashiach ia trazer a nova aliança. Porque quando o Eterno disse, eu farei uma nova aliança, todos os sábios judeus ensinavam, olha, essa nova aliança, quem vai implantar a nova aliança é o Mashiach, é o Cristo. Cristo, a expressão do Mashiach em grego, né? Eu prefiro falar Mashiach, porque eu gosto mesmo de que o povo entenda que é preciso voltar a pensar como pensavam os apóstolos. Eles pensavam em hebraico. Eles pensavam dentro da cultura hebraica. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sou hebreu, eu não sou judeu, eu tenho que pensar como brasileiro. Ok. Mas você não é romano também? Por que você tem que pensar como romano? Você não é grego, por que você tem que pensar como grego? É melhor você pensar como Mashiach, pensar como Yeshua, pensar como Paulo, porque eles são padrões para nós. Yeshua, o grande padrão, o grande modelo, o grande paradigma, e os seus apóstolos, pequenos paradigmas em relação a ele, né? Agora pensa, os apóstolos estão reunidos com Mashiach. Ele está celebrando a última Páscoa com eles. Tem gente que fala assim, ali ele acabou com a Páscoa, porque então ele introduziu a ceia. Não! O que ele fez? Ele pegou um pão, não com fermento, um pão sem fermento, porque era o dia da Páscoa. Pegou um pão, eu quero um dia conversar com você sobre isso, aqui. Você vai ver a importância daqueles pães, eram 3 pães, ele pegou um deles e mostrou para os discípulos assim, este é o meu corpo que é dado por vós. Partiu, deu para eles comerem. Depois ele pegou um cálice, também sobre esse cálice que ele pegou, há uma importância, porque ele pegou um dos cálices, que eram 4 cálices na celebração, pegou um cálice, a importância, aquele cálice, o cálice número tal, ele pegou e disse assim, esse é o cálice, agora guarde isso, da nova aliança. Eu imagino que quando ele falou isso, esse é o cálice da nova aliança, os discípulos dele falaram, opa, Jeremias falou que ele ia fazer isso. Então ele é o Mashiach. Esse é o cálice da nova aliança. Pedro já tinha sido revelado que ele era o Mashiach, eles já sabiam que ele era o Mashiach. Então ele sabendo que ele era o Mashiach, agora ele pega o cálice, esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança com quem, hein, minha gente? O Jeremias disse, com a casa de Israel e com a casa de Judá. E alguém pensar assim, mas e os gentios? Os gentios, se você ler Romanos capítulo 11, você vai entender lá que os gentios foram enxertados na casa de Israel. Aí você fala, tem gente, um discípulo de Yeshua, um servo de Yeshua, que é contra voltar para a casa de Israel, ele diz assim, aqui não pode ficar só num texto. Fala, ok, então abra também Efésios capítulo 2, que você vê lá no capítulo 2, você vai lendo o capítulo 2 todinho. Tem gente que só fica o versículo 8 e 9, né? Vai ler todo. Ela fala assim, vocês, gentios, estavam fora
distante da casa de Israel, sem Deus no mundo, sem o Mashiach, sem as alianças, mas pelo sangue de Yeshua HaMashiach, fostes trazidos para perto, e agora vocês fazem parte da casa de Israel, e vocês agora, junto com os judeus crentes em Yeshua, sois povo de Deus, família de Elohim, família de Deus. Quando os gentios se convertiam nos dias de Paulo, nos dias dos apóstolos, eles, sabe onde que eles congregavam? Você já sabia onde? Muitas vezes eles congregavam nas casas. Por quê? Quando Paulo chegava numa cidade que a sinagoga toda não se rendia, então o grupo que estava com ele saía e criava uma comunidade, uma sinagoga na casa de um irmão. Mas quando o chefe da sinagoga, todos da sinagoga, entendiam e aceitavam Yeshua como Mashiach, eles continuavam congregando ali. Aonde? Na sinagoga. Os crentes em Yeshua, minha gente, congregavam nas sinagogas judaicas. Só que eram sinagogas judaicas crentes em Yeshua. E todo dia aumentava o número de judeus crentes em Yeshua, não só em Jerusalém, mas por toda parte. Então estavam vivendo um verdadeiro avivamento espiritual, a glória do Eterno na terra, o Eterno fazendo maravilhas, milagres, prodígios e sinais. Por quê? Porque dentro daquele contexto, com a vinda do Mashiach, tudo que Elias fez, Eliseu fez e todos os profetas fizeram em milagres, agora estava acontecendo todo dia na vida de todos os servos de Yeshua, que estava cumprindo um desejo do coração de Moisés. Quando um dia 2 discípulos de Moisés estavam profetizando, precisava de 70 deles, e chamou 68, ficaram 2 no meio do povo, os 2 começaram a profetizar lá. Alguém chegou para Moisés e disse assim: ô Moisés, tem 2 profetizando no meio do povo? Mas não para lá. E falou: por que você está com ciúme de mim? Quem dera que todo o povo fosse profeta. Agora sim, todos estavam cheios do Espírito, falando, e milagres acontecendo por todo lugar. Meus amigos, neste contexto glorioso, nesta glória maravilhosa, o Espírito então começa a revelar: olha, a coisa vai ficar ruim. Então Paulo fala: olha, vai então um espírito mentiroso, vai desviar o povo. O povo vai aderir às filosofias. Sabe como é que eles sentiam? É como dizer assim, infelizmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando Israel entrou na terra prometida. Morreu Josué, depois morreu os servos de Josué, os discípulos de Josué. Passado um tempo, depois que morreram os discípulos de Josué, o povo foi adorar os demônios. Assim também Paulo sentia que depois que nós, os apóstolos, morrermos, o povo vai desviar. E foi tranquilo. Assim como naquele tempo lá, Israel desviou do caminho, deixou de seguir Adonai e foi seguir as nações que estavam ao seu redor, também a igreja desviou depois de seguir Roma e seguir Grécia. Seguir os pensamentos pagãos. É disso que eu estou falando aqui. É necessário que você continue ouvindo, vamos estudar junto, vamos falar junto das coisas do Eterno, porque chegou um tempo de restauração, e restaurar é fazer ser do jeito que era. Vamos falar disso no próximo vídeo. Nós vamos estar falando mais sobre este assunto. Agora quero te abençoar, em nome de Yeshua. Pai, eu invoco o poder de Yeshua, teu Filho. Eu invoco o poder do teu nome, ó Eterno. Manifeste a tua glória neste momento sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Oh Pai, fala com o teu povo. Faz o teu povo entender que é necessário voltar para casa, retornar ao princípio de tudo e encontrar contigo, Yeshua. Nós sabemos que foi terrível, que no século II a igreja desviou do caminho e nós até hoje não voltamos, mas nós estamos voltando. Tu tens derramado o teu Espírito e ao longo dos anos tu tens trabalhado com o teu povo e eu sei que tu has de terminar a boa obra que o Senhor começou. Assim eu oro em nome de Yeshua. Sejam todos vocês abençoados.